Convido a igreja que abram suas Bíblias em Provérbios, primeiro capítulo, versos de 1 a 7. Livro de Provérbios, primeiro capítulo, versos de 1 a 7. Palavra do Senhor que nos diz. Fiquemos em pé, outra vez mais, irmãos. Eu estarei lendo e no verso 7 leremos todos juntos. Provérbios 1, de 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, todos juntos? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Podei-vos assentar. Como foi repassado para os irmãos, o tema deste ano na nossa igreja é a nova sabedoria. Então nós estamos iniciando aqui a nossa série de sermões no livro de Provérbios, que é o livro do Antigo Testamento que mais trata sobre esse tema. Não é o único, mas de todos aqueles que é reconhecido na história como livros da Bíblia que tratam de sabedoria, como Jó, Eclesiastes e Provérbios, desses três, Provérbios é o que mais está recheado do que é essa nova sabedoria. E é tido pelos judeus como o maior legado literário. Além de nós entendermos que esse é um livro inspirado por Deus, ou seja, 100% escrito por homens e 100% escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, também à luz da história de Israel, é o livro que tem a maior riqueza literária. Não é por acaso que mesmo muitos que não são convertidos, muitos que não são cristãos, se apropriam de alguns dos provérbios e dizeres e parábolas neste livro, porque entendem tamanha riqueza literária e poética. O livro de Provérbios, como muitos de nós sabemos, foi compilado por Salomão, que a história o chama como o homem mais sábio que já existiu e que antes dele e depois dele não chegou a existir. Mas além de nós termos aqui a maioria dos dizeres e provérbios do livro de Provérbios, ensinos do próprio rei Salomão, também nós temos aqui outros autores. Alguns nós não somos identificados, são apenas tidos como sábios ou homens de Ezequias. Mas nos capítulos finais, como por exemplo nos capítulos 29 e 30, nós temos aqui outros autores que quando chegarmos lá, se Deus nos der graça, nós vamos ver quem são Agur e o rei Lemuel. Dentro disso, então, a datação do livro de Provérbios, ela não é muito precisa, porque ainda que Salomão reinou em aproximadamente no século 10 a.C., como nós temos aqui também vários acréscimos de dizeres e provérbios que foram colocados no período pós-exílico, então é dito que o livro de Provérbios ele está num recorte temporal que vai do século 10 a.C. até o século V antes de Cristo, ou seja, mais de 500 anos. E ao longo desses 500 anos, nós temos 31 capítulos. E nesses 31 capítulos, o tema que mais se destaca e que é referência é a sabedoria. E não é qualquer sabedoria, mas é aquilo que nós estamos chamando de uma nova sabedoria. Nova no sentido de que não vem de nós, não é produzida pelo homem, mas é algo que vem
do próprio Deus. E é por isso que quando começarmos a avançar nos capítulos, nós vamos ver que não poucas vezes os autores de Provérbios, além de Salomão, como já vimos, vai nos apresentar o que é essa sabedoria, contrastando ela com atitudes e práticas daqueles que são chamados de loucos, ou iníquos, ou réprobos, nesse recurso literário de comparação. Mas hoje, como nós estamos iniciando esse livro, nós vamos ver então a introdução. E quão rica é essa introdução, cujo tema deste primeiro sermão dessa série tem como título: O temor do Senhor é o princípio da nova sabedoria. Porque nós vemos aqui que pela introdução, a nova sabedoria, ela é apresentada. E como ela é apresentada no livro de Provérbios? Nós podemos identificar essa nova sabedoria respondendo 3 perguntas, que esses 7 versículos nos levam a refletir. A primeira pergunta é quem? Quem é esse grande autor? E logo no verso 1 nós já temos a resposta. Depois nós temos um para quê. Dos versos 2 ao verso 6, o propósito do porquê nós temos um livro na Bíblia sobre provérbios. E por fim, o que é essa sabedoria? Que no verso 7 descreve para nós ao dizer que elas têm como início, como princípio, o temor do Senhor. Então, nessa noite, o nosso desafio é ter essas perguntas respondidas. Quem é o autor do livro de Provérbios? Para que nós temos o livro de Provérbios? E o que é esta sabedoria revelada em Provérbios? Então, em primeiro lugar, respondendo quem é o autor. Verso de número 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Não nos compete aqui um sermão biográfico sobre quem foi Salomão. Mas não podemos entender o que é essa sabedoria sem termos algumas informações a respeito daquele que é o maior dos autores. Como vimos, não o único, mas certamente o mais importante, que é Salomão. Quem foi Salomão? Primeiro, o significado do nome. Afinal, nós sabemos que para um judeu, o nome ele carrega um peso muito importante. Quando alguém recebia um nome, não era simplesmente porque o pai ou a mãe achava bonito, porque queria homenagear o avô ou a avó ou alguma celebridade. Por trás daquele nome havia uma manifestação daquilo que aquela família acreditava. Por isso que em alguns momentos, alguns personagens têm os seus nomes trocados. Porque essa troca de nome quer dizer, olha, antes você tinha uma mentalidade, agora eu estou te dando uma nova mentalidade, uma nova oportunidade. E Salomão foi um nome que Davi deu ao seu filho, que significa pacificador. E isso diz muito a respeito do ministério, do governo de Salomão, que ao longo de 40 anos foi considerado, na história de Israel, o período em que Israel experimentou de forma mais intensa e mais satisfatória paz. Afinal, aquele que o antecedeu, Davi, foi um rei de guerra, um rei de batalha, um rei que conquistou, um rei que triunfou sobre os inimigos de Israel. Logo, o que se segue depois de um período cansativo e exausto de batalhas vitoriosas é a paz. Então, o nome de Salomão não foi por acaso, porque Davi reconheceu que Deus estava dando um período de paz para o seu povo. E isso evidencia no próprio nome do seu filho Salomão, o pacificador. Salomão também, como nós sabemos, foi o filho de Davi. Davi teve vários filhos, esse não foi o primogênito, mas como está em 2 Samuel 12, 24, o próprio Davi, que entendeu que era a vontade de Deus, disse, olha, eu estou com os meus dias contados, mas quem será o rei de vocês é meu filho Salomão. Porque Davi não estava seguindo a tradição de homens em que o primogênito deveria assumir o governo e o reinado. Afinal, essa era uma prerrogativa dele. Ele foi o primeiro a nascer.
mas Davi seguia a vontade de Deus. Assim como Deus não escolheu o primogênito da família de Jessé, na verdade escolheu o caçulinha, porque Deus vê o coração, não vê como os homens veem. No caso de Salomão, não foi o caçulinha, mas não foi o primogênito. Tanto é que o próprio primogênito teve alguns problemas em aceitar que Salomão, não ele, seria o rei. Sabemos também que, assim como Davi, Salomão teve um vasto e próspero período, cerca de 40 anos. Isso está em 1 Reis, no primeiro capítulo, versos 38 a 39. Mas o que mais destaca na vida de Salomão, positivamente, é que, como já foi falado, ele foi tido como o homem mais sábio que já viveu aqui nessa terra. Porque certa vez, por amor a Davi, seu pai, Deus chegou a Salomão, não porque Deus tinha obrigação, não porque Deus tem esse compromisso com todos os nossos filhos, de chegar para os nossos filhos e falar: olha, por amor que eu tenho pelo seu pai e pela sua mãe, pede-me o que você quiser e eu te darei. Deus fez isso com Salomão, por quê? Porque ele é Deus. Ele fez porque ele quis, para a glória dele, e não nos compete questionar. Mas a resposta que Salomão dá é uma resposta muito bonita. Porque Deus estava dando um cheque em branco para Salomão. Salomão, o que você pedir, eu te darei. E Salomão, que naquele momento estava bem centrado e bem firme, firmado na rocha, ele falou: olha, Senhor, eu tenho uma responsabilidade muito grande de governar este povo. Eu tenho que ser tão bom, ou até melhor do que o meu pai. E como será governar este povo se eu não tiver sabedoria? Eu não quero riquezas, eu não quero prosperidade, eu não quero fama, eu não quero status. Eu quero sabedoria para conduzir este povo, assim como o meu pai conduziu. E Deus se alegrou sobremaneira e disse: Salomão, não só vou te dar sabedoria, como vou te dar todas as outras coisas que você não me pediu. E ao longo dos versos 29 a 34 do capítulo 4 de 1 Reis, os irmãos poderão ver depois quantas coisas essa sabedoria que Deus concedeu a Salomão não resultou em fazer dele não só um homem tão inteligente, tão sábio, tão prudente, mas ao ponto de fazer com que outras nações, outros governantes viessem para Israel, porque ficaram curiosos para conhecer essa sabedoria de Salomão, e ao virem, levaram para a sua terra natal a lei de Deus. Que maravilha! Mas o que significa dizer que ele foi um homem sábio? É dizer que Salomão, ele recebeu tudo que nós vamos ver ao longo do livro de Provérbios, que começa com este temor do Senhor. E é por Salomão ter sido pacificador, e é por Salomão ter recebido essa porção de sabedoria e ter desfrutado de um período na história de Israel de paz, que competiu a ele a responsabilidade e o privilégio de construir o templo, que é chamado na história de o Templo de Salomão. Na verdade, não porque pertence a Salomão, na verdade esse templo pertence ao próprio Deus, mas foi no governo de Salomão que ele foi construído. Como nós sabemos, Davi queria construir, mas o Senhor Deus falou: Davi, suas mãos estão sujas de sangue. Você não vai construir esse templo. Mas o seu filho Salomão construirá. E Davi obedeceu. Por isso que em 1 Crônicas 22:5 ele mesmo diz: olha, o meu filho irá construir uma casa para o Senhor. Deus deu a oportunidade de Davi montar a planta, mas quem foi o executor desse projeto foi seu próprio filho Salomão. E é dito nos versos do capítulo 4 de 1 Reis que Salomão, ele foi autor de mais de 1000 provérbios. Mas certamente não todos que ele escreveu eram inspirados pelo Espírito Santo. Mas todos aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus estão nessa compilação desse livro chamado Provérbios. Então, este é o principal autor desse livro. Olha as credenciais. Afinal, se é um livro que nos ensina qual é a nova sabedoria,
Então, a melhor pessoa para escrever a respeito é aquele que foi considerado o homem mais sábio, Salomão. Mas além de nós respondermos a pergunta quem foi o autor do livro de Provérbios, nós precisamos responder o propósito, o para quê. Para que nós temos um livro da Bíblia de dizeres e provérbios que nos ensinam essa nova sabedoria? E dos versos de 2 a 6, Salomão, ele nos dá 5 paraquês. Não sei se você observou na leitura, eu estarei lendo mais uma vez. Observe como que nós temos aqui 5 propósitos, 5 paraquês do livro de Provérbios. Do porquê, do para quê nós não só conhecermos a nova sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, mas também praticarmos, também nós vivenciarmos. Primeiro para quê? Verso 2. Para aprender a sabedoria e o ensino. Ou seja, o primeiro propósito da nova sabedoria é nos dar conhecimento. Não conhecimento científico, não conhecimento artístico, não conhecimento financeiro. Não que essas coisas sejam inúteis, pelo contrário, elas têm o seu peso, elas têm o seu valor. Mas o conhecimento aqui é o conhecimento e o ensino que se refere à lei de Deus. Porque Salomão, neste momento, ele sabia e reconhecia que o que norteia toda a fonte de saber, toda a fonte de conhecimento e ensino, não é a ciência no sentido humano, mas é a lei de Deus. É esse conhecimento. Não dá para dizer que nós estamos experimentando a nova sabedoria se nós não estamos alimentados, se nós não estamos buscando diariamente, constantemente, regularmente, o conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, mais nós estamos conhecendo o próprio Deus que se revela por meio da sua palavra, e assim nós estamos conhecendo mais a nós mesmos. Como Calvino certa vez disse, Deus deu ao homem a oportunidade de conhecer a ele, para que ao conhecer a Deus, nós possamos então conhecer a nós mesmos. Por isso que nós vivemos tempos na nossa cultura de uma crise de identidade. As pessoas não sabem mais responder o que elas são. Por quê? Porque lhes falta conhecimento escolar, porque lhes falta conhecimento científico. Não, porque lhes falta conhecimento da palavra. Porque é na palavra que eu conheço o Deus que se revela, e ao conhecer o Deus que se revela, eu conheço mais de mim, que sou sua criatura. Mas além desse primeiro propósito, que é o propósito do conhecimento, nós temos também, ainda no verso 2, para entender as palavras de inteligência, que é o entendimento. Não basta apenas eu conhecer, é necessário eu ter o entendimento, ou seja, eu saber por que eu tenho aquilo. Um exemplo, não basta apenas eu olhar para uma cadeira e falar, olha, eu conheço essa cadeira, eu sei dizer a cor dela, eu sei identificar o peso dela, eu posso dizer se ela é nova, se ela é velha, isso é o conhecimento, mas é necessário também o entendimento. O que é o entendimento? Para que eu vou usar essa cadeira? Vou usar essa cadeira para pegar e jogar em alguém? Não, o propósito dela não é esse. O propósito dela é o quê? Eu me sentar. Então esse entendimento também só a palavra de Deus é que nos dá, que nos orienta. E é por isso que isso faz parte desse pacote que é a nova sabedoria. Esse é o segundo propósito. Então nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento. No verso de número 3, nós temos o terceiro propósito. Terceiro para quê? Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O que é este terceiro propósito? É o propósito de um recebimento moral. Aqui agora nós estamos vendo uma faceta da sabedoria, que é esse conhecimento moral. Há muitas pessoas que têm conhecimento em várias áreas, mas são pessoas que quando você olha a vida dela, é uma vida totalmente devassa, perversa, imoral. Com muita tristeza no meu coração,
quando eu ainda fazia faculdade, eu olhava para alguns professores que já tinham seus doutorados, que tinham vasto conhecimento, que tinham vasto entendimento daquele conhecimento que eles receberam. Mas quando eu conhecia um pouco mais a vida deles, casamentos difíceis ou homens já de idade e que não estavam mais casados, separados por N motivos, não tinham filhos, não tinha uma família que o esperasse em casa, e outros que viviam a vida de uma forma totalmente imoral, se embriagavam, visavam o prazer a todo custo, e eu olhava, não vale a pena. Eles podem ser bem-sucedidos como professores, como peritos na sua área, mas a que custo? Então aqui Salomão está dizendo que na lei do Senhor, onde nós encontramos a fonte da nova sabedoria, além de conhecimento, além de entendimento, temos um recebimento do que é a verdadeira moral, do que é a verdadeira justiça. E entrando no ano de 2026, o ano de eleição, o quão caro e quão importante é avaliarmos se nós, como igreja, se a igreja evangélica brasileira, a exemplo da igreja presbiteriana Nova Vida, possui essa nova sabedoria para não só identificar, como também discernir se os nossos governantes, se os nossos políticos têm essa moral, têm essa índole, são amantes da boa justiça. Porque é um direito que nós temos. Se nós abrirmos mão dele, os maus prevalecerão. Como já disse certa vez Martin Luther King, o que me entristece não é a ação dos maus, mas o silêncio dos bons. Mas para entender qual é a verdadeira justiça, o juízo e o que é a equidade, eu preciso desfrutar dessa nova sabedoria. Então esse é o terceiro propósito do porquê nós temos um livro na Bíblia que fala especificamente sobre sabedoria. O quarto para quê está nos versos 4 e 5, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. A boa sabedoria, além de nos dar conhecimento, nos dar entendimento, nos dar um recebimento do que é essa moral, ela também nos desafia a não só receber, a não só sermos passivos, mas também sermos ativos, a também oferecer. A verdadeira sabedoria, a nova sabedoria, não nos leva ao egoísmo, como muitos que querem saber mais, que querem conhecer mais, são egoístas. Eles querem conhecer e reter o conhecimento para si. Mas a sabedoria que vem da palavra de Deus, da lei de Deus, que vem do próprio Deus, não é egoísta. Afinal, o nosso Deus não é egoísta. Ele criou todo o mundo, todo o universo, não porque ele precisava, ele é autossuficiente, mas ele criou porque ele não é egoísta. Ele criou para compartilhar a sua glória com a sua criação. E todas as vezes que qualquer elemento, desde o menor átomo até o maior dos astros, faz aquilo que deve ser feito, Deus está sendo glorificado. Mas a nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, além de termos recebido muito, também nós recebemos a maior de todas as dádivas, que é oferecer, entregar, servir. E foi um dos temas tratados hoje pela manhã, quando tivemos na classe de jovens e adultos uma palestra sobre o que é o ofício diaconal à luz da palavra de Deus. Se você não pôde estar, se você perdeu, procure algum irmão para que ele possa lhe passar quantas lições a palavra de Deus não nos ensinou sobre o que é servir. Então, este é o quarto propósito. Assim como o nosso Deus não reteve tudo para si, mas ele é um Deus que se ofereceu, ele é um Deus que esbanja, é um Deus que gosta de dar graciosamente, não porque ele tem obrigação, porque ele não tem, não porque nós mereçamos, porque não merecemos.
Da mesma forma, se somos seus servos, se somos emissários dessa nova sabedoria, então nós precisamos entender que é uma dádiva, não só aprender de Deus, mas também é uma dádiva compartilhar o que aprendemos de Deus. Por isso que toda oportunidade que você tem de conhecer mais da palavra de Deus, Deus está te dando não só a oportunidade de você crescer, não só da sua família crescer, mas que você seja um receptáculo para que outras pessoas cresçam. Para que você seja esse vaso de barro, como Paulo já disse certa vez em uma de suas cartas, depositando aquilo que é mais precioso do que o ouro, e assim outras pessoas poderem desfrutar dessa preciosidade. Mas nós temos um quinto e último propósito, que está no verso de número 6. Fechando esses 5 paraquês. Além da nova sabedoria que tem como fonte o próprio Deus, na sua palavra revelada, nos dar conhecimento, entendimento, recebimento dessa boa moral e justiça, mas também o ato de oferecimento, de oferecer aquilo que nos foi dado, nós também temos o quinto propósito, que é o crescimento. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Nós temos aqui, então, um crescimento. Então, percebe que aqui nós temos um crescendo do que é a maturidade na vida espiritual. Deus chama pessoas, um povo, uma família, a sua igreja, elegendo-os desde antes da fundação do mundo, trazendo o seu filho para morrer por nós, sendo nosso cordeiro, como nós desfrutamos dessa alegria agora há pouco na ceia do Senhor, e nos capacitou por meio do seu Santo Espírito, não para nós ficarmos de braços cruzados, recebendo e ficando como que obesos espiritualmente, mas para que possamos crescer, amadurecer. Essa é a maturidade espiritual. Podemos então dizer que é somente quando nós desfrutamos dessa nova sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, o recebimento da justiça que se revela na palavra de Deus, o desafio de oferecermos o que nós aprendemos da palavra de Deus, resultando nesse crescimento. Então aqui podemos dizer que Salomão está usando outras palavras para descrever a santidade, que é o processo na vida do cristão de crescimento e amadurecimento. Percebam como que esse não é apenas um livro que nos dá dizeres avulsos para resolver problemas pontuais. Ele tem dizeres que nos ajudam a resolver problemas pontuais. Mas ele é mais do que isso. Ele demonstra a fonte do que é essa nova sabedoria. E essa nova sabedoria nada mais é do que aquilo que vem do próprio Deus. E é isso que nós vemos claramente no último versículo, fechando então o terceiro ponto da nossa mensagem. Porque nós já respondemos quem é este autor, nós já respondemos o propósito, para quê, e agora nós precisamos responder então o que é. E no verso de número 7, Salomão então define o que é essa sabedoria, o que é esse saber. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, não há outra maneira, não há outra forma de eu obter essa sabedoria distante e excluindo o temor do Senhor. Esse é o alicerce, essa é a base, onde eu vou construir este edifício chamado a nova sabedoria na minha vida. O temor do Senhor é o princípio, é o primeiro passo. Não basta apenas temer a Deus. Afinal, Tiago, que nós iremos ver quando iniciarmos os nossos estudos bíblicos, participe. Afinal, Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Então, nós vamos aprender o que é essa nova sabedoria também no livro da carta de Tiago. Mas só para você ter já um gostinho do que iremos ver, não é à toa que Tiago, de forma às vezes muito dura, mas necessária, ele diz, olha, igreja, vocês acreditam em Jesus, vocês creem em Jesus? Parabéns, até os demônios creem e temem.
Então, não basta apenas dizer, eu sou um cristão porque eu temo ao Senhor e isso basta. Não, porque até um demônio teme. Mas esse é o princípio. Esse é o primeiro passo, não é o último, não é o único. Mas se eu não tiver o temor do Senhor, se eu não tiver a reverência ao Deus, se eu não levar a sério o meu relacionamento, a minha intimidade com esse Deus, Tiago está nos dizendo que estamos sendo piores do que demônios. Isso é muito sério. Mas Deus não nos chama apenas para temer. Esse é o primeiro passo. Então, se nós quisermos desfrutar cada dia mais e mais dessa nova sabedoria, esse é o primeiro passo. O temor do Senhor, a reverência, o respeito. E como nós manifestamos que nós estamos respeitando e temendo ao nosso Deus? Jesus nos deu essa resposta certa vez aos seus discípulos. Se vocês me amam, obedeçam aos mandamentos. Assim como um pai e uma mãe se alegra quando vê que o seu filho está obedecendo aquilo que você instruiu, e essa é uma forma desse filho dizer para você, pai e mãe, eu te amo, assim nós evidenciamos que nós amamos ao nosso Pai que está no céu, quando nós o obedecemos, não por obrigação, não por medo, medo não é temor, mas por respeito, por amor, porque sabemos que Ele tem o melhor para nós. Isso é temer a Deus. Agora, é interessante que Salomão, não por acaso, ele está nos remetendo aqui ao que o seu pai, certa vez, em 2 salmos, que são chamados de salmos gêmeos, o Salmo 14 e o Salmo 53, escreveu. E Davi, no Salmo 14 e no Salmo 53, ele começa esse salmo dizendo, diz o insensato, ou o louco, que é um sinônimo, no seu coração, não há Deus. E o que isso tem a ver com o verso 7 de Provérbios 1? Porque aqui Salomão não só mostra o que é a sabedoria, mas ele mostra o que é, contrastando com quem não a pratica, que são o quê? Os loucos, os insensatos. Mas Davi define como louco e insensato o ateu, o que não acredita em Deus. Então isso nos mostra que temer a Deus é um ato de adoração. Não dá para eu temer a Deus se eu não o adoro. Não dá para eu obedecer a Deus da forma como Ele quer e requer se eu não o adoro. E é por isso que Tiago, num dos textos que pode ser considerado o resumo da sua carta, ele vai falar da verdadeira religião pura e sem mácula. Mas a palavra ali, que foi traduzida na nossa versão como religião, no grego, ela é traduzida como adoração. Ou seja, Tiago está se remetendo à nova sabedoria, porque a nova sabedoria só está para com aqueles que temem a Deus. Logo, só está para com aqueles que o adoram. E só há uma única maneira de adorar a Deus da maneira como Ele quer e requer. Através do Filho. É por isso que mesmo que nesse texto de Provérbios que nós lemos, e tantos outros mais que nós iremos ler ao longo desses 31 capítulos, ainda que a palavra Jesus não se faça presente, ainda que a palavra Evangelho não se faça presente, mas Ele está aqui. E de que maneira Ele está aqui, pastor? Onde está Jesus aqui? Não é? Não podemos sair daqui também sem responder essa pergunta. Onde está Jesus? Jesus está aqui, meus irmãos, porque Jesus, ele é o perfeito Salomão. Se Salomão foi um rei humano, terreno, pacificador, Jesus, ele é o príncipe da paz, no qual ele nos deu não só uma paz terrena, mas nos deu uma paz que excede todo entendimento entre nós, outrora caídos em nossos delitos e pecados, e Deus o Pai. Ele é o perfeito Salomão porque ele não só foi o rei de Israel, mas porque ele é o rei das nações, Senhor dos senhores, do qual veio tudo a existir, inclusive a sabedoria. Enquanto que Salomão, ele recebeu a sabedoria como um presente, é por meio do próprio Senhor Jesus que emanou-se também a sabedoria para nos ser dada como presente. Aonde está Jesus nesse texto? Jesus está presente aqui porque é somente unidos a Cristo Jesus que nós recebemos essa nova sabedoria, porque só Ele é capaz de aprender plenamente
e não ser contaminado pelo pecado, porque nele não há pecado, a sabedoria e o ensino, as palavras de inteligência, o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E aquele que é Senhor foi aquele que, como vimos hoje pela manhã, foi o maior exemplo de servo. Então ele não veio para reter tudo o que o Pai lhe deu para si. Pelo contrário, ele veio para ser essa água da vida que jorra para derramar e desfrutar de todos aqueles que têm sede, que venham e bebam. Onde está Jesus nesse texto? Jesus está aqui porque é somente através dele que nós somos capazes de temer a Deus, adorar a Deus, desfrutando, manifestando daquela que é a verdadeira religião, a verdadeira adoração, não agindo como loucos. O mundo nos chamará de loucos, o mundo nos chamará de tolo e insensato, porque nós vivemos num mundo em que onde é cult, onde é legal, onde é bacana falar que não a Deus. Mas nós somos chamados a ser considerados loucos para o mundo, mas sábios para Deus. E só há uma maneira de desfrutarmos dessa nova sabedoria, através de Cristo Jesus, que é a fonte plena e total de toda essa vasta sabedoria que Deus graciosamente tem à disposição de todo aquele que nele buscar. Que nessa noite nós possamos iniciar essa série de sermões com essa vontade, esse desejo de falar: Senhor, eu quero aprender no livro de Provérbios tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas eu quero, com esse livro de Provérbios, estar mais perto de ti. Eu quero, através do livro de Provérbios, ter mais intimidade com Cristo Jesus. Eu quero, através do livro de Provérbios, talvez seja o seu caso essa noite, ou você que nos assiste, realmente dizer que eu pertenço ao Senhor Jesus, pois eu ainda não pertenço. Eu sou um louco, eu sou um insensato, eu falo que Deus não existe, ou pior, eu invento um Deus que não é o Deus único que se revelou nas Escrituras. Eu não quero mais ser um louco. Eu quero viver essa nova sabedoria. Eu quero desfrutar disso. Essa noite pode ser a noite de você receber a maior de todas as dádivas. E que Deus assim nos abençoe, nos ajude, para que na nossa vida, para que na nossa casa e para que nessa igreja possa ser encontrados homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, discípulos de Jesus, desfrutam dessa nova sabedoria, temendo ao Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e sendo guiados por nada mais, nada menos do que a fonte dessa sabedoria, que é a palavra de Deus.